Ok. Então, o perdão sustenta a natureza cristã. Nós já vimos que é a ideia de que o perdão é a reação cristã diante da ação da maldade humana, pessoal, não é? E ficar bem claro que perdão é o oposto da vingança, não da justiça. São coisas totalmente diferentes. A outra coisa a respeito do perdão é que o perdão sustenta a saúde emocional e libera a cura. Marcos 16, de 5 a 7 diz: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Muito bem, o último contato de Cristo com Pedro foi momentos antes de ser preso, quando então todos fugiram. Está registrado em Marcos 14:50. O último contato de Pedro, entretanto, foi com a memória da palavra de Cristo, avisando-o de sua traição, o que lhe provocou imenso choro. O Senhor só encontrará Pedro após a sua ressurreição e terá com ele um diálogo inusitado. Então a situação entre Jesus e Pedro não é muito confortável para Pedro, porque o Pedro negou Jesus depois de ter sido avisado e, portanto, depois de ter tido a chance de pedir ajuda. Porque o Senhor lhe avisara que ele o negaria 3 vezes antes que cantasse o galo. E, portanto, deu ao Pedro a oportunidade de pedir-lhe ajuda. Mas o Pedro acabou chamando Jesus de mentiroso, porque ele disse: de modo nenhum, todos aqui podem abandoná-lo. Eu, se necessário for, morro por ti. E, bom, o restante da história nós conhecemos. O Pedro negou de forma contundente e muito séria, porque a negação dele vai aumentando de intensidade a cada abordagem. E na última abordagem ele pragueja, ele esbraveja, ele xinga, ele fala impropérios, tudo com o objetivo de deixar claro para a pessoa que o estava interrogando que ele não conhecia Jesus. Então, é o medo da morte, né? Ele acovardou-se diante da possibilidade da tortura, dos maus tratos e da morte, porque Jesus ele já percebe como estavam a tratar Jesus. E é uma ação de muita crueldade, não é? O Mel Gibson lá fez todo um filme só para registrar, ou para tentar registrar, o que provavelmente poderia ter sido aquele dia, né? De sofrimento, de maus tratos, etc.
Então o Senhor só encontrará Pedro após a sua ressurreição e terá com ele um diálogo inusitado. Agora, o que é interessante é a diferença entre os momentos. Quer dizer, Jesus já estava se preparando para a decepção, não é? Aliás, essa é uma das coisas extraordinárias de andar com Deus, né? Que Deus é indecepcionável, não é? Usando o neologismo, Deus é indecepcionável. Não há nada que o surpreenda. Ele não investe em nós porque vamos responder-lhe como ele gostaria. Faz o que faz por nós por amor. Ele sabe exatamente que resposta obterá. Não é isso que o move. O que o move é outra categoria de relacionamento. Mas o Pedro não. O Pedro está lá decepcionado consigo mesmo. O Pedro está lá decepcionado consigo mesmo. Porque eu entendo que o Pedro não mentiu deliberadamente a Jesus. Ele realmente acreditava ser aquele ser humano que ele descrevera. Mas esse é o nosso grande problema, nós nos supomos, não é? Há coisas que a gente só sabe na hora em que sofre. E na maioria das vezes nós nos supomos. E, bom, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Só que uma pessoa com o perfil do Pedro, aquela ação dele demonstrando uma covardia a toda prova, foi de fato um peso difícil de carregar para uma pessoa com o jeito, o aparente destemor, a liderança que o Pedro sempre demonstrou ter. De repente, o Pedro é tomado por um medo visceral e nega o seu mestre e amigo. E assim, uma negação dessa é bravo, porque ele andava com Jesus, né? Viu milagres indescritíveis. Participou de experiências extraordinárias. Foi, inclusive, agente de experiências, porque também foi em missão com mais algum companheiro. Então, ele, sem dúvida nenhuma, também foi instrumento, agente de Deus para ações miraculosas. De repente, ele está jogando tudo fora por causa do medo. Medo de ser aprisionado, medo da tortura, medo da morte, quem sabe. E aí, de repente, é uma decepção. E é sempre muito duro descobrir-se. É muito duro a gente ficar face a face com a gente mesmo. Talvez por isso a gente sempre cria uma imagem de nós mesmos que nem sempre os circunstantes, os que estão mais próximos da gente, conseguem ratificar, não é? Mas a gente acaba criando a imagem do que a gente gostaria de ser, mais do que aquilo que a gente é. Bom, entretanto, Jesus, antes de encontrar a Pedro, através do anjo,
comunica-lhe o seu perdão, pela menção específica que o ser celestial faz ao seu nome na orientação para que os de Cristo o encontrem na Galileia. O perdão de Cristo reintroduz Pedro no grupo dos apóstolos. Então você imagina a situação do Pedro, ele está envergonhado, a situação dele não é das melhores, ele negou e negou de forma vexatória, ele está marcado por um sem número de angústias agora, ele sabe o que fez, e aí as irmãs chegam dizendo haver encontrado um anjo do Senhor, que o anjo do Senhor dera instruções específicas para que todos fossem ao encontro de Jesus na Galileia e que ele havia mencionado nominalmente a Pedro. Então esse é o grande sinal de Jesus a Pedro de que ele fora perdoado. Porque essa ação de Cristo reintroduz o Pedro no colégio apostólico. Penso eu que havia grande chance de que o Pedro já se visse fora do colégio apostólico. Com a agravante de que ele autenticara a sua covardia, porque o Judas negou a Jesus e depois se matou. Então, numa perspectiva natural, não divina, meramente humana, o Judas puniu-se e parece ser o grande arrependido da história, porque se arrependeu tanto que se matou. Mas isso, pensar assim, é um equívoco, porque arrependimento não é punir-se, é aceitar que merece a punição, mas que está aberto para o perdão de Deus. Que é preciso mais coragem ainda, se você for pensar do ponto de vista do constrangimento. Porque alguns atos que parecem ser atos de coragem, mas são atos de profundo egoísmo e é o último ato de autenticação do orgulho pessoal. Que é eu mesmo dou um jeito em mim. Tem muito disso na vida de todos nós, essa coisa de eu mesmo resolvo. Essa postura do eu mesmo resolvo é o maior inimigo do arrependimento. É o maior inimigo da concordância com Deus. É o maior inimigo da possibilidade legítima de pedir perdão. Que é essa coisa do eu mesmo resolvo. Né? Só que o eu mesmo resolvo parece ser um gesto que ganha o respeito dos circunstantes. Olha, ele reconheceu o erro, pena que ele tomou uma decisão tão drástica, mas a gente tem de admitir a sua coragem. Não há nenhuma coragem em desistir. Não há nenhuma coragem em desistir. Nós precisamos
tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo numa sociedade suicida. Uma sociedade da eutanásia, a sociedade do aborto, a sociedade da desistência. Que a melhor maneira de resolver os problemas é desistir. E isso é visto de uma forma muito transversa, porque chamam coragem uma coisa que é o suprassumo da desistência. A gente não pode ser duro com as pessoas que infringiram a si mesmo tamanha agressão. Primeiro, porque nós não fomos chamados para julgar ninguém. Segundo, porque essas coisas da eternidade, quem decide é o Eterno. Então, nós não temos estofo para decidir sobre a eternidade. Nessas coisas da eternidade, quem decide é o Eterno. Ponto. Segundo, porque a gente não sabe a dimensão da intervenção de Deus em fração de segundo na vida de ninguém. Então, é melhor não se aventurar a ir para uma área onde a gente não tem menor domínio. Deixa isso com o Eterno. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é a gente entender que não há saída na desistência. Não há saída na desistência. Não é corajosa a tomada de decisão que opta pela desistência. A fé impulsiona-nos sempre em direção à esperança. E o perdão de Deus é o motor da esperança. A possibilidade do perdão de Deus, a realidade do perdão de Deus é o motor da esperança. Então, o Pedro, eu não sei, obviamente, se ele fez o que fez por nenhuma consciência de possível perdão de Deus. Provavelmente não. Mas o importante é que ele deixou Deus cuidar do tempo. Ele ficou no tempo. E isso é extremamente importante, porque o tempo é o único lugar onde nós temos. É o único lugar que nós temos. Depois que a gente sai do tempo, depois que a gente sai da história, seja o que for que tivesse sido, que tivesse de ser decidido, já foi. Então é sempre importante a gente lembrar que o tempo é o único lugar que a gente tem. E é o lugar onde tudo pode acontecer conosco. E isso é tão sério que Deus veio nos resgatar no tempo. E veio lutar por nós no tempo. Porque o tempo é o que nós temos. E temos sob poder divino. Que nós não administramos isso. Então, o que é belo aqui é que Cristo anuncia o perdão ao orientar o anjo que mencionasse especificamente a Pedro, deixando claro para Pedro que ele era requisitado e bem-vindo. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Porque o Senhor Jesus faz questão de mencionar o nome do Pedro, e isso é curativo, absolutamente curativo.
E isso é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Ofereça o perdão. Disponibilize o perdão. A gente pode dizer assim, o fulano não tá pedindo. E muitas vezes a gente diz assim, não, se ele vier pedir perdão, eu perdoo. Não, ofereça o perdão. Se ele se arrepender, ele pega tudo que o perdão oferece. Se ele não se arrepender, que pena, perdeu uma grande chance na vida. Perdeu a grande chance de ser recuperado na história. Mas ofereça o perdão. Não sonegue, não... Aí a gente diz assim, mas se a gente faz essa questão do perdão, vai viciando o sujeito, né? Ele vai ficando viciado. Volto a dizer, o perdão resolve as questões emocionais. E as questões emocionais num embate humano é algo de mão dupla. Acontece com o ofensor e com o ofendido. E o perdão, liberar perdão, cura o coração da gente. Liberar perdão cura o coração da gente. Se a gente não libera perdão, o que é que vai ficar lá no lugar? A vingança. A vingança. E a vingança num mundo como o nosso, e principalmente dentro da relação cristã, puxa, ela é terrível. Sabe por quê? Porque você não vai poder executá-la. Então, você toma o veneno pensando que o outro vai morrer. Porque a gente não vai poder executar a vingança porque o ambiente não permite. Então a gente fica se corroendo, e esse negócio é só assim, a gente toma o veneno, certo que quem vai morrer é o outro. Mas não é não. Morre a gente mesmo. Morre a gente mesmo. Então o perdão é curativo para ambos os lados. Então o Senhor dá ao anjo essa orientação, e aí a conversa de Jesus com o Pedro. Primeiro, ele não toca no evento. Gente, Jesus perdeu uma grande chance. Ele podia ter chegado para o Pedro e falou: escuta, moço, não era você que ficou carteando na minha frente, blefando na minha frente, dizendo que você era o cara? Quando eu disse para você o que ia acontecer, não foi você que disse que eu estava errado na frente dos outros colegas? E aí, como é que você se explica? Como você se explica? E escuta, você esqueceu da nossa amizade, dos milagres que você viu, dos milagres que você participou, das vezes que nós andamos juntos, da vez que eu te fiz andar sobre as águas. Você esqueceu disso tudo? Onde é que está aquela nossa amizade, aquela sua fidelidade? Como é que é? Onde é que está aquele valentão que puxou a espada e quase acaba com a vida do Malco? Aliás, essa cena do Malco é extraordinária, porque o Malco, ele era candidato a sacerdote, ele era levita candidato a sacerdote. E o sacerdote não pode ter nenhuma mutilação. E aí, o golpe na orelha não é necessariamente um golpe que ele queria matar e errou. Pode ter sido um golpe desejado mesmo, que é
vou acabar com a sua vida, você nunca mais vai ser sacerdote. Você não vai continuar no ministério, você não vai continuar no templo, porque agora você está mutilado. E aí, Jesus, que é o camarada que está sendo buscado com lanças e varapaus, como ele mesmo diz, pega a orelha do cara e cura o cara. E o devolve para o sacerdócio. Não é extraordinário? É isso que é perdão. O perdão devolve o sujeito para a vida. Jesus pega a orelha do sujeito, decepada pelo Pedro, e devolve, cura o camarada, devolve-lhe a integridade para que ele possa continuar no ministério sacerdotal. Agora, pensa bem, ele é o sacerdote de Deus que está lutando contra Deus. Porque Jesus é o emissário de Deus, é o próprio Deus em carne e osso. Então ele é o cara que devia reconhecer Jesus, mas não só não reconhece Jesus, como ataca Jesus. O Pedro desfere um golpe que vai acabar com a vida dele, pior do que se o tivesse morto. E Jesus pega a orelha daquele menino, coloca novamente no lugar, cura o menino extraordinariamente e o devolve para um sacerdócio que não fazia mais sentido para Jesus, mas que fazia todo sentido para aquele moço. Isso é extraordinário, porque é Jesus agindo, pensando no outro, sem emitir juízo sobre o outro, apenas pensando que aquilo acabaria com a vida daquele moço. E qualquer camarada poderia dizer, mas Jesus, ele não devia estar do teu lado e o senhor está devolvendo para um negócio que não faz mais sentido para o senhor? Mas isso que é perdão. E aí a conversa, ele não toca no evento, porque ele já perdoou. Então, na medida em que ele perdoou, ele não precisa voltar no negócio. Ele não precisa de explicações, ele já perdoou. Jesus não é movido por nenhuma curiosidade mórbida. Tem gente que diz ter perdoado, mas quer saber os detalhes. Isso é curiosidade mórbida. Perdoou ou não perdoou? Se não perdoou, bom, aí é outra história, aí estão em guerra aberta, aí é um Deus nos acuda, salve-se quem puder. Aí é guerra aberta. É sangue para todo lado. Agora, perdoou, acabou. Jesus não toca no assunto. Quantas pessoas você conhece que resistiriam à tentação de pelo menos dizer, eu te falei, não te disse? Eu te disse, não te disse? Bom, vamos para outro assunto. Só eu te disse, não te disse? Pronto, só essa casquinha, dá uma casquinha e pronto, volta, vem para cá. É só uma estocadinha de nada. O famoso, eu te disse. Você não pode dizer que não foi avisado. Mas tudo bem, você já está perdoado, viu? Fica tranquilo. É assim. Esse é o nosso jeitão.
Esse é o nosso jeitão. Você já está perdoado, pá, mas fica tranquilo, você está perdoado, você é muito amado, pá, mas você é gente boa. Gente, esse é o nosso jeitão. Jesus não toca no evento. Apenas oferece a Pedro a chance de retomar sua posição no reino. Porque é assim, não é perdoei agora o sujeito virou cidadão de segunda classe. Porque essa é a questão do perdão. Às vezes eu penso que a gente é o contrário de Jesus na cura do paralítico de Cafarnaum. Porque Jesus, na cura do paralítico de Cafarnaum, ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Acho que até aí a gente até às vezes consegue chegar, mas a gente não vai pro pega o teu leito e anda. A gente perdoa, mas deixa o sujeito lá, amarrado no leito, cidadão de segunda classe, que é para ele nunca esquecer que ele só está ali porque a gente é magnânimo. Por isso ele não está morto. Isso não é perdão. O perdão liberta o sujeito. Vá, pega a tua cama e anda. Então, oferece a Pedro a chance de retomar sua posição no reino. Tudo o que lhe pergunta para poder restabelecê-lo em sua posição como responsável pelo encaminhamento pastoral da comunidade é sobre se a base do relacionamento ainda está lá, o amor. É impressionante. E vocês sabem que nessa conversa de Jesus com Pedro, Jesus usa primeiro o verbo ágape e o Pedro usa o tempo todo o verbo filéu, que é amigo. Sou teu amigo, sou teu amigo, sou teu amigo. Aí no final Jesus usa o filéu também. Bom, Pedro, você é meu amigo mesmo? E aí Pedro diz: o senhor sabe todas as coisas, o senhor sabe que eu sou seu amigo. Então, cuida das minhas ovelhas. Então, a única coisa que ele pergunta é se a base ainda está lá, que é o amor. O que é interessante é, o coração de Jesus está, como sempre, limpo. Foi o perdão que manteve o coração de Jesus assim. Mais do que isso, essa limpeza do coração permitiu a Pedro encontrar na afirmação do perdão a cura para restaurar a comunhão e reafirmar o seu amor. Claudicante, mas amor. Porque o Pedro não conseguiu responder no mesmo nível de intensidade que Jesus perguntou. Mas respondeu: eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Apesar de tudo, né? Então é extraordinário a gente perceber como o perdão sustenta a saúde emocional e libera a cura. Quando a gente perdoa, a gente fica emocionalmente sustentado. A saúde emocional se sustenta e mantém-se em dia. E aí a gente pode liberar outra pessoa para ser curada. Se ela se arrependeu, ela pega, como foi o caso de Pedro. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu e pegou o perdão. Ele não se puniu, ele se arrependeu. Percebe? Essa coisa do arrependimento
é uma profunda consciência da impotência da gente. O Judas, o ato do Judas é o Judas dizendo: eu ainda posso fazer alguma coisa. O choro profundo do Pedro é ele dizendo: eu não posso fazer nada. Nada. Eu sou uma pessoa absolutamente sem força alguma. E você sabe que o Espírito Santo, ele é como o salva-vidas que fica esperando o sujeito desistir de nadar, né? Porque o sujeito está se debatendo, o salva-vidas chega junto, o sujeito se debatendo, pega o que passar na frente dele e leva para o fundo com ele. Por isso que o salva-vidas vai perto e joga a boia. Porque a boia é boia. Então o sujeito pode fazer a força que for, que a boia é a boia. E ele fica de longe e vem rebocando o náufrago. Porque se ele se aproximar, ele também vira náufrago. E não é exatamente a praia dele. Então, percebe? O perdão sustenta a saúde emocional e libera a cura. Então, se tem alguém que você precisa perdoar e que você está esperando que ele venha lhe pedir perdão para isso, não espere. Perdoe. Perdoe. Pronto. Diga: eu sei o que ele fez, mas ele está perdoado como Cristo me perdoou. O que quer dizer? Que eu, quando encontrá-lo, vou desejar-lhe paz e bem. Que eu vou orar por ele ou por ela, e no que depender de mim, eu vou ser útil, vou ser abençoador, e ponto. É isso. Eu vi algumas interpretações dessa passagem que o pessoal faz uma correlação entre as 3 vezes que ele negou a Jesus com as 3 perguntas que ele faz a Pedro sobre a amizade com a mulher. É possível fazer, né? Mas assim, não tem uma... pode ser, pode não ser, dá para fazer. É uma alegoria possível. Que sentido aí? Não é enfatizar ou relembrar o que ele negou. Então, a impressão que eu tenho é que Jesus não está trabalhando com essa perspectiva de declare seu amor para mim por cada vez que você me negou. Não me parece ser essa a ênfase do texto. Mas é uma coisa para se pensar, né? Então, o perdão abençoa quem perdoa também. A outra coisa, o perdão sustenta a justiça. O perdão não só não é o contrário da justiça, como é o perdão que sustenta a justiça. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. O Pai só pôde resgatar porque o Filho satisfez a justiça. Nunca devemos nos esquecer disso. O perdão é o oposto da vingança, não da justiça. O que o Pai perdoou foi a ofensa pessoal que lhe fizemos, mas não a quebra da lei. A justiça teve de ser satisfeita. Nosso resgate não foi fruto do perdão, mas do sacrifício. Pode parecer uma heresia, mas calma que ainda tem mais. Não é? Cristo é um sacrifício que satisfaz o princípio da justiça no universo.
Sem o princípio da justiça, o Senhor não poderia dispensar a sua graça. Tá certo? Aqueles que fizeram o curso da graça lembram que nós ilustramos isso com a ideia da reunião da Trindade. O Pai, que é uma licença poética para fazer uma ilustração que você não deve repetir em casa porque é perigosa, porque não se fala da Trindade desse jeito. Eu só uso essa ilustração porque eu não conheço uma outra maneira de comunicar essa entrega do Deus Filho. É a ideia de que uma reunião da Trindade, hipotética, e não é assim que as coisas funcionam, com certeza, mas é como se o Pai apresentasse o plano da criação, e aí o Espírito dissesse: mas nós vamos criar os seres humanos livres mesmo? E o Pai disse sim, que nós somos livres, eles serão a nossa imagem e semelhança, então serão livres, nós somos livres, eles serão livres. Aí o Espírito diz: bom, mas a liberdade deles vai se voltar contra nós. E o Pai diz: é verdade. Bom, então, se a liberdade deles se voltar contra nós, eles serão imediatamente destruídos, porque nós somos o lugar de habitação deles, eles rompem conosco, não tem mais lugar de habitação, está destruído. Aí o Pai diz: não, a gente pode mantê-los. Aí o Espírito diz: não dá, porque aí a gente quebra o princípio da justiça, porque eles são livres e eles vão tomar uma decisão livre. E eles, portanto, são moralmente responsáveis e precisam ser chamados à responsabilidade. Aí o Pai diz: é verdade, nós podemos nos responsabilizar por eles. Aí o Espírito diz: bom, mas responsabilizar-se por eles significa que um de nós tem de abandonar a glória agora, já assumir a posição de servo, depois ir aonde eles estão, assumir a forma deles, vencer onde eles foram derrotados e se deixar sacrificar por eles como o único holocausto possível de ser recebido como satisfação da justiça. E o filho que estava participando da conversa o tempo todo disse: eu vou. Então, nesse momento, o Deus Filho se faz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, Deus pôde ser gracioso, porque a justiça foi satisfeita no sacrifício. Então, o que o Pai perdoou foi a ofensa pessoal que lhe fizemos, mas não a quebra da lei. A justiça teve de ser satisfeita. Nosso resgate não foi fruto do perdão, mas do sacrifício. Porque foi o que disseram os anciãos. E entoavam um novo cântico: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque morreste. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque morreste. Com teu sangue compraste homens de todos os povos, nação e língua, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, por que fomos comprados? Pelo sangue de Cristo. Por que somos libertos? Porque Ele morreu e com o seu sangue nos comprou. Então, o sacrifício é que nos resgata. Entretanto, o sacrifício, por sua vez, foi fruto do perdão. A Trindade primeiro perdoou, depois satisfez a justiça e então dispensou a graça. Entendeu? Primeiro, a Trindade teve de nos perdoar a priori a ofensa que faríamos à Trindade. E depois teve de ir buscar-nos, teve de satisfazer o princípio da justiça, porque senão não podia nos salvar. E aí pôde dispensar a graça da salvação. Porque a justiça está satisfeita. Então a Trindade primeiro perdoou, depois satisfez a justiça e então dispensou a graça.
Claro, gente, que isso tudo é extremamente simultâneo. Só estou falando assim por efeito pedagógico, porque como é que a gente fala de coisas que aconteceram na eternidade? Né? A língua capota, o vernáculo tropeça em si mesmo, não tem jeito, não tem saída. Então o perdão sustenta a justiça. Por causa do perdão houve sacrifício e graça. O perdão sustenta o universo. Entende? Então é por causa do perdão que nós estamos aqui. Deus nos perdoou. Porque, gente, é que não dá para imaginar mesmo, mas bom, vamos tentar imaginar o que é um ser eterno, triuno, decidindo alguma coisa. Quando ele decide, tudo está feito. E tudo está feito do único jeito que dá para fazer. E o único jeito que dá para fazer é o melhor jeito que se pode fazer para que as qualidades que se quer ter se mantenham. Agora, como traduz isso tudo na história? É diante desse mistério extraordinário que nós estamos quando nós abrimos a Bíblia. Como o Eterno traduziu na história o que na eternidade não pode ser demarcado pelo tempo. Não é impressionante? Isso é impressionante. É que nós fomos transformando a Bíblia num livrinho devocional daqueles que se escreve hoje em dia para gente que não tem tempo para ler. Escreve 3 frases e pronto, já está bom demais. E aí a gente não precisa ter profundidade mesmo, porque tudo que a gente quer saber é que Jesus ama, que Jesus nos ama e que o anjo do Senhor está conosco, então tá bom. Pronto, aí a gente abre o livrinho devocional e o irmão do livrinho devocional reafirma isso, ó, não se esqueça, Jesus ama você e o anjo dele está com você, fica tranquilo. Ai, que bom. Pronto. E aí a gente não se dá conta de que está diante de uma obra extraordinária, que só pode ser inspirada por Deus, porque é uma obra que traduz o eterno na história. É assustador, é assustador. Você vai lendo a Bíblia, você vai ficando assustado. Porque você vai começando a perceber as ligações e você diz, gente, que é isso aqui? É extraordinário, é extraordinário. O movimento quântico da Bíblia, então, esse aí é de rachar a cabeça. O mais significativo que a melhor tradução que eu vi nisso até desse movimento quântico, tem outras, mas essa é aquela da serpente abrasadora no deserto. Os israelitas pecaram, o Senhor soltou as serpentes para castigá-los, aí o Moisés intercedeu, o Senhor disse que era para pôr uma serpente abrasadora numa estaca e fincar no meio do arraial. E que todo mundo que fosse mordido olhava para a serpente e aí era como se não fosse mordido. Agora, se você pensar isso em termos de história como nós conhecemos, que é o encadeamento histórico, a sucessão histórica, o sujeito, porque não era preventivo, quer dizer,
não é olha para a serpente abrasadora que a serpente não morde. Só podia olhar para a serpente abrasadora os que já tinham sido mordidos. E aí o cara tinha de olhar para a serpente abrasadora assim que fosse mordido e crer que a serpente que o mordeu já estava morta lá e que, portanto, a mordida não faria nenhum efeito. Só que já teve a mordida e o veneno já foi inoculado e ele tem de olhar e dizer: essa serpente já está morta. E se ela já está morta, então o que ela fez não pode ter efeito. Mas como não pode ter efeito se ele já foi inoculado com veneno? Então isso é como se de repente, ao olhar para aquilo, Deus voltasse para o passado e matasse a serpente que o picou, de modo que a picada era como se não fosse. É um movimento quântico que os físicos falam, que num movimento quântico o passado, o presente e o futuro se confundem. E lá na Bíblia tem esse movimento de Deus, que o cara olha no presente e o efeito é no passado. E lhe garante o futuro, que ele já não tinha mais, porque o efeito do veneno é imediato. Então tudo isso acontece numa fração de segundos, que ninguém explica como é que foi. Milênios depois, os físicos quânticos trouxeram uma teoria que explica o que Deus disse que ia fazer para Moisés lá no arraial. Se eles olharem e crerem que aquela serpente que os picou não está mais lá, é como se a serpente que os picou não os tivesse picado. Mas, Senhor, o veneno é mortal. Não dá tempo. Tempo? Que conceito é esse? Entendeu? Esse é um conceito nosso. Por isso que quando eu vi uns irmãos brincando que Deus não sabia o futuro, eu falo: futuro, Deus? Que conceito é esse? Como você fala de um tema sobre o eterno, que é um conceito que não raspa a eternidade? Falar de Deus em relação ao tempo, não é que Deus não conhece o futuro, ou o presente, ou o passado, é que tudo é a mesma coisa. Ele está no eterno, ele é o eterno. E assim, não é que Deus está na eternidade, ele é o eterno. E tudo que acontece, acontece nele, porque é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. E tudo está sempre diante dele. E está tudo diante dele desde sempre, porque desde sempre ele sempre foi o eterno. E a Bíblia é o eterno se traduzindo na história para seres que não conseguem imaginar o que seja o conceito de eternidade e que nem sabem direito o que é o conceito de tempo. Então, às vezes a gente usa conceitos que não cabem para Deus. Não cabe. Falar de tempo em relação a Deus, o quê? Como? Do quê? Não, Deus e o tempo. Que tempo? Tempo é uma realidade que só nós conhecemos. E que os físicos já disseram que nós também não conhecemos. Então,
Tempo é o apelido que nós damos para alguma coisa que a gente não explica direito, mas que faz a gente ficar velho. Isso que é chato. Esse que é o probleminha. Se não tivesse esse probleminha, a gente não se preocuparia. Então, o perdão sustenta a justiça. Por causa do perdão houve sacrifício e graça. O perdão sustenta o universo. O perdão sustenta a adoração. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Por quê? Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Por que o vosso Pai Celeste é perfeito? Porque perdoa os inimigos, porque ama os inimigos, porque ora pelos que perseguem, porque age a partir da premissa do perdão. Como é que você ama o inimigo se você não parte da premissa do perdão? Como é que você ora pelo inimigo se você não parte da premissa do perdão? Como é que ele faz nascer o sol sobre justos e injustos se ele não parte da premissa do perdão? Como é que você ama o que não lhe ama se você não parte da premissa do perdão? Como é que você saúda o que não lhe saudará? Não lhe saúdará se você não parte da premissa do perdão. Então, o que é que nos torna perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste? A premissa do perdão. E o que é adoração? Adoração é imitação. O perdão sustenta a adoração. Perdão é o ato mais refinado do amor. Perdão nos faz parecidos com o Pai. Perdoar é a adoração por excelência, porque é o ato de imitação de Deus por definição. A incondicionalidade do amor é o que explica o serviço àquele que se declarou inimigo. E eu diria, a incondicionalidade do perdão. O perdão sustenta a dignidade humana, produzindo obras para o bem dos que foram perdoados. Amai os vossos inimigos. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Perdão. Isso torna você perfeito como Deus. A gente sempre tende a pensar que perfeição como Deus é fazer as coisas que Deus faz com esse... Não dá, né? Não dá. Então, no que é que nós podemos ser parecidos com Deus? No coração perdoador. Não porque nós o tenhamos, mas porque o Senhor se dispôs a nos dar. O perdão sustenta a adoração. E isso é o que sustenta um sistema penitenciário cristão. A ofensa à sociedade é perdoada a priori. O que se cobra é o preço da justiça, de modo que o sistema não sirva à vingança. Por isso que nós cristãos insistimos tanto em evitar um sistema penitenciário que seja um instrumento de vingança. O perdão mantém a sociedade, uma vez que a insaciabilidade da vingança se presta somente à destruição total.
Sem perdão não há justiça, porque prejuízos emocionais não podem ser ressarcidos. Uma sociedade baseada no amor é a que perdoa para poder fazer justiça. Esse é um conceito que nem sempre a gente se dá conta nas Escrituras. Você só pode ser justo depois de ter perdoado as questões emocionais, as ofensas. Só depois disso é que dá para ser justo. Diga. Precisa tirar um Honda Civic que está bem na porta aqui e a perua vai sair. Uma perua vai sair, tem um Honda Civic que precisa ser tirado. A perua vai sair, precisa tirar um Honda Civic. Não, já foi. Ah, você pensou que era seu? Não, eu vi que o irmão já tinha saído, mas não resisti à tentação. Então, você percebe que o princípio do perdão, por que eu estou dizendo isso aqui? Para dizer para os irmãos como o princípio do perdão aterrissa na sociedade. Porque à medida que a gente vai falando do perdão, vai dando a impressão para quem ouve de que nós estamos falando de algo absolutamente espiritual, lá em cima, no mundo da superestrutura, no mundo do ideal, que isso nunca vai acontecer, etc, etc, que isso não tem relevância na história, mas eu quero chamar a sua atenção de que sem o princípio do perdão não é possível ver sociedade. Que esse foi a grande contribuição cristã para a evolução da sociedade. O princípio de que os instrumentos do Estado não eram para praticar a vingança, mas para manter a justiça. Então só se ressarce o que é possível ressarcir. E mais, o princípio é da correção, de modo que o sujeito possa voltar à sociedade. Sem esse princípio, não há justiça. Não é possível haver justiça. Por isso que tem que tomar muito cuidado com as manifestações da massa, porque a massa não está buscando justiça, está buscando vingança. E a vingança desencadeia na sociedade um mar de violência. Começa, não para nunca mais. É igual aquelas brigas entre famílias que a gente ouvia que tinha lá no Nordeste, que ia de geração em geração, de modo que a segunda, a terceira geração estava se matando sem saber direito agora por que é que se matam. É porque foi deflagrada uma guerra entre as famílias, e isso vai. É briga de estancieiro, como diria o Érico Veríssimo. Então, o perdão que sustenta a adoração é o mesmo que sustenta a sociedade. Que é, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quando a gente lê isso, a gente pensa que está lendo um idílio, uma quimera, um negócio de sonhador. Não, a sociedade, meu irmão, minha irmã, só sobrevive nesse princípio. Só sobrevive nesse princípio. E se hoje já não consegue mais, é porque o princípio foi esquecido. Que não é para fazer vingança, é para fazer justiça.
É para corrigir, é para trazer de volta, é para recuperar. O perdão sustenta a adoração, disse Jesus, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura por gente que se permita ser transformado à sua imagem, gente que perdoa em seu espírito e em suas obras. Essa gente